Quando olhamos essa imagem, a primeira ação é de se proteger, seja em residências, edifícios ou veículos. A única coisa que fica é o medo dos danos que os raios podem ocasionar. Você já parou para pensar quantos raios caem no Brasil por ano? Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica, cerca de 70 milhões de raios caem por ano no Brasil, podendo saltar para 100 milhões por questões climáticas. Hoje o Brasil é líder na incidência de raios. Já nos estados brasileiros, o Acre ocupa o terceiro lugar. Nós vivemos numa região muito susceptível à incidência de raio. Hoje o Brasil é apontado como líder mundial da incidência de raio, registrando aí em torno de 78 milhões de raios todos os anos. E quando se fala em raios, o Acre também aparece nas estatísticas aí, no topo, registrando aí 15,8 raios por quilômetro quadrado. Então é o terceiro estado do Brasil que mais registra a incidência de raio. Então a gente vive nessa região que é vulnerável à incidência de raio e a gente não consegue criar mecanismo para evitar o raio, para evitar a descarga elétrica. Então o que podemos fazer é criar ações preventivas para que as pessoas entendam como funciona e evitar estar próximo desses objetos que têm tendência a conduzir a eletricidade e tirar um pouco da sua vulnerabilidade diante dessa ameaça que é real. Muitos mitos e crenças cercam esse fenômeno da natureza. Como algumas pessoas acham que o espelho atrai raios ou que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. A prova desse mito é que o Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro, recebe cerca de 6 raios por ano. Outra crença é que os gregos acham que o raio é uma espécie de castigo vindo dos deuses. Mas, de fato, o que é um raio? É interessante, é importante entender que o raio não é uma pedra que cai do céu. Ele é uma descarga elétrica que se forma ali entre a nuvem e a terra. As nuvens vão ficando carregadas eletricamente e chega um dado momento que essas cargas ela excede a capacidade isolante do ar. Então o ar passa a conduzir eletricidade. Então é como se fosse o raio se ligando à terra, como que o ar fosse um fio ligando uma nuvem à terra. A gente sabe que o ar ele oferece muita resistência à passagem de uma corrente elétrica. Então, basicamente, qualquer objeto que esteja entre a nuvem e a terra, ele vai oferecer o melhor caminho para a passagem dessa corrente elétrica, que é o raio. Então, o raio normalmente vai se direcionar para esse objeto, que pode ser uma árvore, um poste, uma torre, porque ele vai oferecer o melhor caminho para essa energia chegar até a Terra. Então, sabendo disso, a gente consegue criar medidas preventivas de evitar, numa situação de tempestade, ficar próximo desses objetos que têm vulnerabilidade, oferecem um melhor caminho para a passagem dessa corrente. Qualquer objeto desse que se destaque numa planície, num campo aberto, ele pode ser alvo do raio através da descarga elétrica. As maneiras de se proteger são as mais diversas, seja na rua ou em residências. O comandante do Corpo de Bombeiros explica os cuidados necessários para serem adotados durante uma tempestade seguida de raios. Dentro de casa, que hoje, segundo os dados do INPE, é a segunda circunstância em que mais morrem pessoas no Brasil por raio. Então as pessoas devem ficar longe da rede elétrica, de tomadas, porque isso conduz a eletricidade, então acaba que as pessoas por indução são atingidas ali quando estão próximo à rede elétrica. Não ficar próximo a equipamentos ligados à energia e não utilizar telefone com fio ou celular no carregador, ficar distante de rede hidráulica, da torneira, não utilizar o chuveiro elétrico, porque a água ela passa a ser condutora também de eletricidade e acaba atingindo ali a pessoa que está próxima da tubulação. Então essas são medidas para que as pessoas se protejam dentro de casa, não ficar próximo ou tocar em portas ou janelas metálicas, que também são boas condutoras, que dão esse acesso fácil para que a corrente entre na residência. Embora o edifício ele tenha para-raio, mas o para-raio é exigido por norma técnica, inclusive do Corpo de Bombeiro, mas o para-raio é simplesmente para proteger a estrutura, porque como a gente já falou, o prédio ele passa a ser um caminho mais fácil para a eletricidade. E como ele oferece uma certa resistência também, se o raio passar por ele, a corrente passar por ele, vai acabar destruindo ali ou danificando a estrutura do prédio. Então
o para-raio nada mais é que oferecer um caminho mais fácil para que o raio chegue à terra. Então ele não protege a parte elétrica. Então, no caso, são outros equipamentos que têm essa função, para-raio não. A cada 50 mortes por raios, uma acontece no Brasil, onde 82% é homens e a grande maioria é de 20 a 29 anos, segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica. Ao contrário do que muita gente pensa, a estação do ano que mais registra raios é no verão, com 43%. Já no inverno, apenas 8%. Entre as principais circunstâncias de fatalidade por raios está na zona rural. Normalmente são pessoas que estão ali trabalhando em campo aberto, que estão ali próximo de alguma cerca de arame, material metálico, dentro de tratores também. Então eles acabam sendo mais atingidos porque eles estão mais vulneráveis devido a essa situação de se destacar no meio de uma plantação que é uma zona mais plana. Um raio pode durar até 2 segundos, mas no geral é cerca de meio a 1/3. Assim como a chance de uma pessoa ser atingida por um raio é muito baixa, mas pode receber a descarga elétrica que atingiu algum objeto, como por exemplo durante o banho. É recomendado que não fique na piscina, não fique no rio e balneário e até mesmo dentro de casa no chuveiro, principalmente se for chuveiro elétrico. Então não é aconselhado estar no banho porque a água ela é condutora de eletricidade. O raio, como a gente já falou, é uma descarga elétrica. Então às vezes ele não atinge o chuveiro propriamente dito, mas atinge a caixa d'água lá no quintal e acaba sendo conduzido até a pessoa que está no banho ali. É pouco provável que o raio atinja diretamente uma pessoa ou um animal. Quando isso acontece, os estragos são muito grandes, porque a intensidade da corrente elétrica é muito alta. Então, normalmente, os acidentes acontecem ali porque atinge uma árvore, atinge uma torre, um poste, e quem está ali nas proximidades acaba recebendo essa descarga. Então, a gente tem, além de mortes, a gente tem prejuízos também com relação a raios. Isso soma no Brasil aí mais de 1 bilhão de prejuízo todos os anos, aí, incluindo animais e equipamentos elétricos.